Olá, meus queridos e amados filhos de Deus. É dessa forma que o papai nos trata. Enfim, vamos continuar a nossa série, né, Transformando Casais. E nós vamos iniciar um estudo, como tinha prometido, né, sobre o que acontece no passado e que pode influenciar o nosso futuro ou influenciar drasticamente as nossas decisões no presente. Antes da gente iniciar o estudo mais aprofundado dos principais bloqueios, eu vou explicar em cada vídeo como ocorre essa questão dos bloqueios. Existem 5 emoções: medo, tristeza, raiva, carência e culpa. Acontece vários eventos no passado, você viveu esses eventos, e dentro dos eventos traumáticos que aconteceu, os bloqueios, você sentiu uma dessas emoções, ou medo, ou raiva, ou tristeza, ou culpa, ou carência. Então vamos falar hoje, ou durante todos os vídeos, sobre essas 5 emoções raiz, primárias, que nós sentimos quando a gente experimenta a vida, experimenta os comportamentos, quando a gente se comporta dentro do ambiente, quando a gente recebe a informação de um ambiente. Vamos ficar bem claro de uma vez por todas, tá? Você é literalmente produto do meio que vive. Só que quando você tem consciência do que está vivendo, você pode fazer mudanças. Infelizmente, isso não pode acontecer na fase infantil. Essa fase de 0 a 7 anos, ela define de uma forma não precisa, mas de uma forma bem poderosa o resultado da sua vida. O resultado no seu casamento, o resultado nos seus negócios, nas suas finanças, no seu corpo físico, mental e espiritual. Tudo que vivemos durante 0 a 7 anos e inclusive do terceiro mês até o nono mês de gestação influencia os resultados que você está produzindo hoje e os resultados que vai produzir durante toda a sua vida. Até que você encontrar um cara doido, um cara que saiu do nada, é um improvável, você começa a escutar ele, feito eu. Eu sou um desses caras, um dos caras que estuda a mente humana, estuda comportamento humano. Eu espero, lógico, que vocês aprendam com essas informações que eu estou gerando para você e que vocês consigam aplicar pelo menos até um certo nível dentro da sua vida, dentro do seu casamento, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua finança, em relação ao seu corpo, em relação à sua mentalidade, em relação ao seu desenvolvimento emocional e espiritual. Todas as informações que eu vou gerar daqui para frente, elas poderão influenciar os resultados que você vai ter daqui para frente. Por quê? Porque na nossa vida existe 3 estágios para acontecer a mudança. O que eu vou fazer com você é simplesmente aplicar o primeiro estágio, que se chama estágio de consciência, ou a primeira fase da mudança. O estágio de consciência é o momento quando você escuta algo, experimenta algo, lê, estuda, vivencia algo que faz você despertar algo dentro da sua mente, que faz você ativar um gatilho, que faz você despertar para algo em relação à disfunção que você está vivendo hoje. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue se desbloquear sozinha. Ela precisa de um fator externo. Geralmente é uma pessoa, ou um livro, ou um treinamento, ou alguém dando um conselho, ou alguém falando algo, ou você escutando algo, ou experimentando algo, tá? Vou dar um exemplo. Imagine você hoje é fumante. Não vamos focar agora no momento da causa, tá? E sim do resultado. Imagine você hoje é um fumante, tá na boa. Mas de repente você, um dia, porventura, tenta socorrer o seu filho e você dá aquele up no seu corpo, você vai dar aquela acelerada. E quando você tenta socorrer o seu menino, você não consegue socorrer. Ou se consegue socorrer, você um ataque cardíaco, ou seu coração acelera, ou você cai desmaiado, enfim, acontece alguma coisa no seu organismo e você desfalece literalmente. Nesse momento você pode sofrer um forte choque emocional
e nesse momento você desperta. Então, o despertamento ele vai pela dor ou pelo amor. Sempre na vida vamos despertar por esses dois motivos. Eu vou estar aqui presente, te ajudando a despertar pelo amor. É isso mesmo. Eu vou ser um personagem, vou ser um profissional que, através desses vídeos que eu vou estar gravando, vou estar despertando você para ter uma vida funcional, para ter um casamento funcional, para poder fazer você gerar resultados na sua vida. Então, eu vou ser tipo um despertador de consciência para você. Então, todos os vídeos que eu vou gravar, que eu estou gravando nessa série Casais Transformados, é justamente atuando na primeira fase de mudança de vida, que é geração de consciência. A segunda fase é tomada de decisão. Cara, o que eu preciso fazer para gerar mudança? A terceira fase é ação. Como eu vou fazer essa coisa que eu pensei anteriormente? Como eu vou executar esse planejamento que eu fiz, ok? Então, essa segunda fase, a terceira, vamos falar posteriormente. Esse primeiro momento, vamos falar de estado de consciência. Por isso que eu decidi gravar, pela própria necessidade de vocês, casais, noivos, pessoas que desejam se casar, são solteiros, mas valorizam o casamento. Meu foco é literalmente resgatar a pessoa, resgatar sua identidade e posteriormente resgatar casamentos para a vida e para Cristo. Vamos iniciar essa aula, né, podemos assim falar, sobre um dos principais bloqueios que nós sofremos na vida. Chama-se bloqueio de paternidade. Eu queria deixar esse bloqueio para os últimos, mas eu achei muito interessante e importante começar pelo um bloqueio que realmente faz as pessoas travarem na vida. Chama bloqueio de paternidade. Primeiro, antes de entender o bloqueio de paternidade, é muito importante que você entenda que existe uma trindade santa, que é o Pai, o Filho, que é representado pelo Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Esta trindade habita no ser humano. A nossa fonte original que nos dá vida é Deus. Ele nos criou. Se você não acredita nisso, não faz nem sentido estar escutando o que vai ser falado daqui para frente. Independente de religião, se você acredita nisso, esse vídeo, esse treinamento, essa aula foi feito para você. Nós somos uma trindade. Dentro de nós existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que, segundo as Escrituras, para eu acessar o Pai, eu preciso me conectar com o seu Filho. No momento quando eu aceito Jesus Cristo como o meu líder principal, espiritual aqui na Terra, o Espírito Santo, ele posa em mim. O meu corpo é casa e posada do Espírito Santo. Entendendo essa trindade, fica mais fácil de explicar o bloqueio de paternidade. O bloqueio de paternidade se dá quando você tem uma dificuldade de aceitar essa trindade. Tem uma dificuldade de aceitar Deus na sua vida. Tem uma dificuldade, você cria um monte de desculpa, cria um monte de perguntas para se afastar de Cristo, para se afastar do Espírito Santo e não reconhecer Deus como seu único verdadeiro Criador. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade, eu não posso afirmar com 100%, mas elas têm sim, até um certo nível, um bloqueio de paternidade. E como aconteceu esse bloqueio de paternidade na vida dessa pessoa? Eu sou prova viva disso. Eu vou falar um pouco de mim hoje. Eu tinha esse bloqueio de paternidade. Meu pai não foi um pai que foi presente, ele não me deu atenção, ele não me deu carinho, ele nunca jogou bola comigo, nunca saiu comigo, que eu tenho lembrança. O meu pai, eu nunca vi ele me tratar com carinho, com atenção, com pertencimento. Eu não vivi isso. E quando chegou na juventude, eu tive uma treta muito grande com o Criador. Porque a gente só vem despertar um pouquinho para Deus quando a gente começa a ter um pouco de consciência. 8, 10, 12 anos é quando a gente vem despertar para Deus, tá? Então eu não despertei para Deus. Eu vim de um cunho religioso católico, não era praticante e me desviei. Simplesmente não procurei o evangelho, não procurei a palavra de Deus e me desconectei da fonte. Então eu, quando era jovem, entre 14, 15, 16 anos, eu não tinha vontade de viver. A verdade era essa, eu não tinha vontade de viver.
Por quê? Porque eu estava desconectado do pai. Eu tinha um bloqueio de paternidade. Então tem coisa melhor do que explicar o que é um bloqueio de paternidade, além do que sobre a sua própria experiência. Eu tinha esse bloqueio. Então, quando eu fui crescendo, eu casei dentro da Igreja Católica com a minha esposa. Hoje nós estamos casados há 23 anos, é minha eterna esposa. Não pretendo, em hipótese alguma, de mudar essa sequência que o pai permitiu que eu tenha, né? Tive 2 filhas maravilhosas com ela e hoje, graças a Deus, primeiramente a Deus, estamos muito bem. Esse bloqueio de paternidade se dá por ausência de muitos comportamentos que o papai deixou de fazer com seu filho. Então, deixou de dar atenção, deixou de dar carinho, deixou de dar presentes, deixou de falar as palavras importantes para ele, não introduziu na criança princípios e valores cristãos na vida dele. Então, existe esse tipo de ação que papai negligencia na vida do filho. Quando o filho cresce, ele cresce ansioso, ele cresce preocupado, depressivo, desrespeita pai e mãe, ele se perde, se distancia do Criador, ele se torna uma pessoa tipo assim, tudo, eu sou responsável por tudo, tipo assim, ou se torna uma pessoa extremamente vitimizada. Ela compra totalmente a responsabilidade para ela ou vai para o extremo. Ela culpa todos pelo insucesso, pelo fracasso dela. Também são sequelas do bloqueio de paternidade. Então, esse bloqueio de paternidade, ele atrapalha muito a vida das pessoas. Se você tem alguma treta com o pai, se você tem alguma treta com o seu genitor, provavelmente, se você já foi resolvido, ótimo. Se não foi, você deve ter alguma dessas características que eu levantei. Eu busquei conhecimento, busquei mentorias, estudei, aceitei Cristo novamente na minha vida de uma forma consciente quando tinha 30 e poucos anos. Tenho mais ou menos 11 anos que eu aceitei Cristo. Busquei reconstruir a minha identidade e venho fazendo isso desde 2022. Hoje estamos em 2023, então tenho pouco tempo entendendo o que é identidade cristã. Até então não sabia o que era isso. Foi um processo gradativo para quebrar esse bloqueio de paternidade. Eu só vim entender bloqueio de paternidade quando eu comecei a estudar o que é identidade. O bloqueio de paternidade, ele influencia drasticamente a sua identidade. Ele corrompe. Quando o papai se comporta de uma forma extremamente errada com o filho, entenda, todo pai, toda mãe vai cometer erros. O que você tem que buscar é quantos erros eu posso evitar. Então essa é a pergunta, quantos erros eu posso evitar? O quanto eu posso melhorar como pai, como esposo, para me dedicar à minha família e poder causar menos traumas possíveis neles. Quando o pai ele é ausente, muito ausente, no critério de abandono, que é outro bloqueio que eu vou falar posteriormente, porque todos os bloqueios estão interligados. Hoje eu estou falando de paternidade, mas todos estão interligados em algum nível. E vocês vão ver nessa série de vídeos que eu vou gravar, que realmente esses bloqueios, quando você trata você consegue resolver outros bloqueios em conjunto. É automático, beleza? Então é isso. Espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento do bloqueio de paternidade. Entenda, o bloqueio de paternidade, ele vai desenvolver em você, pelo menos, uma treta com Deus. Ele vai lá no futuro, se você se casar, você vai tender a se comportar semelhante ao seu pai, junto com sua esposa e com seu filho. Você vai perceber que tem uma treta aí com o pai, tá? Então, se você está replicando padrões errados que aprendeu com seu pai, provavelmente você tem um bloqueio de paternidade. Mas a principal característica do bloqueio de paternidade é a não aceitação de Deus na sua vida, a não permissão que Deus gerou a sua vida, ou quando você acredita em Deus, mas você não respeita Ele, você não aceita Ele, por mais que você acredite, você não cumpre as normas dele, você tem dificuldade de aceitar o seu espiritual, você não busca desenvolver seu espiritual. Então, tudo isso são características do bloqueio de paternidade. Contei alguns detalhes mais profundos, outros mais superficiais, mas lógico, né? Se você quiser continuar aprendendo sobre as causas das questões atuais, por que fazemos o que fazemos, ou por que pensamos o que pensamos,
tudo tem a ver com o que você viveu no período de 0 a 7 anos e no período de gestação, de 3 meses a uns 9 meses. Continua, segue nós no Instagram, ivanilduarte.amt. Segue a gente também no YouTube, onde esse vídeo vai estar subido. Se você gostou desse conteúdo, você também pode compartilhar com seus amigos e parentes. E, lógico, nunca deixe de nos seguir, porque quanto mais pessoas seguem nosso canal, mais o algoritmo percebe que aquele vídeo tem relevância na vida daquela pessoa. E ele vai começar a compartilhar mais para mais pessoas, e dessa forma nós vamos conseguir abençoar muito mais pessoas do que conseguimos fazer isso hoje sozinho. Até o próximo vídeo.